El arrepentimiento es la insatisfacción causada por una falta. El arrepentimiento incluye 4 aspectos importantes para nuestro conhecimento general. Então, vamos atentar a esses 4 aspectos dele arrependimento. Primeiro, ele pecador necessita reconhecer seu pecado. Este é o primeiro passo importante para um arrependimento sincero e honesto, pois nadie pode arrepentir-se de algo que não reconhece. Então, a primeira coisa que acontece assim, você chega à igreja, você escuta sobre a palavra de Deus, você escuta sobre a Bíblia, você escuta sobre as buenas novas do Evangelho, você escuta que Jesus morreu por seus pecados, e você escuta também que você tem pecados. Quando você escuta isso, você tem em claro alguns pecados em sua mente. Você sabe, na verdade, eu tenho pecados. Então, o que acontece é que você começa a hora, a partir do momento que tem conhecimento de seus pecados, é reconhecer seus pecados. Você reconhece, de verdade. E os que você não reconhece, você pode pedir ao Espírito Santo que ele lhe vá revelar. Diga, Espírito Santo, mostra-me meus pecados, porque eu quero confessar cada um de eles. Então, você reconhece. Você não dá excursas. Você não habla, eu pequei a causa de fulano, a causa de ciclano, fulano me influenciou, fulano me levou, eu pequei porque eu não tinha forças, eu pequei porque... Você não dá excursas, me entende? Você não dá excursas para o pecado. Você não cria histórias para o pecado, você não dá a volta e tampouco minimiza. Eu pequei, mas não hice tudo, eu só comecei, foi só uma miradita, foi só um besito, foi só uma tentação. Não, 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 não. Se você intentar minimizar seu pecado, ou se você intentar excursar seu pecado, ou poner a culpa em alguém, significa uma só coisa: você não está reconhecendo seu pecado. E quando não há reconhecimento de seu pecado, não há como arrepender-se de algo que você não reconhece. Às vezes vemos isso em algumas pessoas que quando seu pecado é descoberto, a gente tenta minimizar as consequências dizendo que foi grave, mas não foi tão grave. Você não pode permitir que isso aconteça com você. Reconozca, assuma, foi eu pequei, é minha responsabilidade, foi minha culpa, e inteiramente minha culpa. Um exemplo claro, quando alguém te danha, quando alguém te causa algum dano, e você queda com bronca, com rancor, com um sentimento feio, negativo em contra desta pessoa, é um pecado, sabia? Ter qualquer coisa negativa em contra de uma pessoa é um pecado. Não perdonar é um pecado. Aí você habla assim, eu tenho rancor, eu tenho bronca, eu tenho ódio, porque fulano me ha hecho isso. Tudo bem, esta pessoa errou com você, pero la culpa é suya de permitir el rencor, la bronca e o ódio dentro suyo. E se você não reconhecer que é sua responsabilidade, que é sua culpa permitir esse sentimento negativo, 2 coisas acontecem. Você não se arrepende desse sentimento e você não consegue perdonar. Então reconozca seu pecado, assuma seu pecado, não dê voltas a seu pecado. E se você é uma pessoa que tem um cargo eclesiástico, ou você tem a alguém a quem prestar contas, então é muito importante você confessar a esta pessoa e pedir perdão a ela. Ou seja, se seu pecado involucra uma terceira pessoa, se seu pecado danha a uma terceira pessoa, então é necessário que você também pida perdão a ella. Se o que você ha hecho vai prejudicar a esta pessoa, se é a imagem de ella, ou seja de outra maneira, se vai prejudicar-la, é recomendável você confessar e pedir perdão, como é o caso de um pastor ou bispo que deu um mau testemunho, que caiu em pecado, que caiu em prostituição, que roubou, que danhou a igreja. Então ele tem que confessar a direção. O obreiro também tem que confessar a direção da igreja, porque isso danhou a igreja. Então tem que pedir perdão à igreja também por seu erro, ok? E um só pode fazer quando primeiro reconhece seu pecado. Avançando, disse assim: ele pecador tem que odiar ele pecado. Se não siente o rechaço por seu pecado, hasta ele ponto de odiá-lo, então lo cometerá novamente e lhe convertirá em vicioso dele pecado. Então, eu reconozco meu pecado, eu confesso meu pecado com a boca, há que confessar. Todos os pecados devem ser confessados a Jesus, a Deus. Todos os pecados devem ser confessados e pedir perdão. Aqueles que involucram uma terceira pessoa
odeia a uma terceira pessoa diretamente ou indiretamente, tem que se confessar e pedir perdão a esta pessoa, e depois você tem que odiar a seu pecado, você tem que perceber lo quanto este pecado está equivocado, lhe hace daño a você mesmo, lhe hace daño a la persona, e quanto este pecado é prejudicial, e você começa a odiar este pecado. Você odia de tal maneira que você não quer nem sequer permitir passar cerca deste pecado. E isso é muito necessário, o ódio hacia o pecado. Pense sobre o pecado que você cometeu e veja o quanto prejudicial ele foi, principalmente entre você e sua relação com Deus, e você seguramente o vai a odiar. Se não há esse ódio ao pecado, então não há como você livrar-se dele, porque você vai volver a cometê-lo. Aí entra algo interessante. Quando normalmente há um remordimento, então eu não fabrico um ódio hacia o pecado. Eu fabrico simplesmente uma tristeza. Por quê? Porque meu pecado me trajo algum prejuízo. Eu perdi meu matrimônio, perdi uma amistade, perdi a confiança, perdi meu trabalho, eu errei, pequei, roubei, enganei. Então eu perdi alguma coisa. Perdi meu trabalho porque menti, perdi meu matrimônio porque traicionei, perdi algo porque he hecho uma equivocação. Se é remordimento, eu quedei muito triste, afetado porque perdi algo. Pero não odiei o que hice. Então, se vou volver a cometer el arrependimento, você odia com tanta força que você não vai volver a cometê-lo. Você odia principalmente porque você sabe que isso te provocou uma separação de Deus e provocou. Essa foi a causa por la qual Jesus morreu por você. Ok? Então, você tem que odiar o pecado. Primeiro, reconhecer e confessar. Segundo, odiar. Terceiro, ele, pecador, necessita abandonar seu pecado. Se não lhe damos a espalda imediatamente, jamais conseguiremos abandoná-lo. Não serve de nada pensar que venceremos ao pecado se continuamos a seu lado. É o que sempre hablo com vocês, é cortar o caminho hacia o pecado. É você cortar o que te leva ao pecado. Então, quando eu peco, imediatamente eu confesso, eu reconheço e tomo atitude. Arrependimento refere-se a tomar uma atitude em contra dele pecado, ok? Temos que tomar uma atitude em contra dele pecado. Que é que te levou a pecar? A amistade, minha rede social, meu telefone, onde eu estava, o caminho que eu estava, o que estava mirando. Então, eu corto este caminho. Eu não vou ser tonto de tentar dar eu vou vencer o pecado, vou enfrentar o não, 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 não. Eu vou evitar estar cerca do pecado. Então, todo arrependimento involucra atitude para não volver a cometer este pecado. É o que nós chamamos de abandonar o pecado. Ok? Um exemplo. Algumas vezes somos invitados a serles companhia a pessoas que não participam de nossa fé. Normalmente, estas intentam induzir-nos em seu erro. E por mais que nos resistamos, se permanecemos a seu lado, terminaremos caindo. O que acontece? Não é pecado você estar com esta pessoa, pero você está nele caminho que te leva ao pecado. É muito melhor, muito mais inteligente você não estar mais com esta pessoa que tentar ser forte. Foi a pergunta que fizeram estes dias para nós outros. Se seria pecado ir a uma discoteca apenas para divertir-se e não pecar. Você está nele caminho que te leva ao pecado. E você está querendo ser forte em frente ao pecado. E você não vai conseguir normalmente. Você não vai pecar, você não vai cair. Então, você aprenda de uma vez por todas a evitar isso, ok? Próximo, disse assim. E último, ele pecador necessita olvidar ele pecado definitivamente. Para que se complete o arrependimento, é necessário que se olvide dele pecado praticado, como se jamais hubiese sido cometido. Quando hablamos de olvidar dele pecado, não nos referimos de olvidar no sentido de como alguém que pierde seus recuerdos. Quando hablamos de olvidar dele pecado, é que já não temos nada que ver com ele pecado, nem pensamos em ele, nem lhe hacemos caso. Não, para nada. Eu não quero, por exemplo, recordando-me quando eu tomava e saía com meus amigos, saía com várias chicas, ou então quando me gostava bailar daquela maneira para seduzir, todos os homens me miravam,
Ou então, quando eu quedava já mirando aquelas películas da pornografia, isso. Olvidar o pecado é você cortar todo e completamente pensamento, algo que te hace recordar, é você acabar com isso de vez. Há muitas pessoas que lhe gustam e hasta hablam com uma certa vanglória sobre seu pecado. Sim, há pessoas que lo hacen isso. Ah, eu hacía isso, eu era isso, me gustava isso, e eu hacía isso, e eu tinha várias mulheres e tal. O que significa? Nunca olvidou do pecado. Então, quem de hecho se arrependeu, ele não queda recordando como era sua vida de pecado, não queda enamorando seu passado, não queda aí pensando, como eu pecava antes. Isso não pode ser hecho. Então, esses 4 pontos são importantes e necessários para um arrependimento. Recalcando quais são eles. Primeiro, reconhecer seu pecado e confessar. Segundo, odiar seu pecado. Terceiro, abandonar seu pecado. E quarto, olvidar dele pecado. Está bem? Então são os 4 aspectos sobre ele arrependimento. Eu me arrependo quando eu cumpro esses 4 aspectos. Sem esses 4 aspectos, não há arrependimento dele pecado.